Pessoal da primeira série do ensino médio, estou aqui para mais uma aula de filosofia. Hoje nós vamos tratar do conceito de política, arte de gerir a polis. E o conceito aristotélico, o homem como animal político. Lá vem a história da política de novo. Eu detesto política, não é? Alguns dizem de imediato. Será? Será que é possível uma neutralidade política? Será que verdadeiramente o homem é um animal político? Nós vamos fazer essa viagem com Aristóteles. Então, política é um termo de origem grega. Polis significa cidade, cidade-estado. Então, a política significa necessariamente o cuidado da polis. Agora, cidade-estado por quê? A Grécia, que eles chamavam de Hélade, não era composta por um único país do modo que nós entendemos hoje. É claro que a cidade-estado não é bem parecida com o país da atualidade, mas cada cidade da Grécia tinha a sua constituição, como o Brasil tem a sua constituição. Então é mais ou menos como se o município de Bujari fosse uma cidade, mas também fosse um país. O município de Senador Guiomar fosse um estado, mas também fosse um país. É como se Rio Branco fosse um estado, uma cidade, mas também fosse um país. Então, o estado grego, a cidade-estado grega, ela não tem muito sentido de cidade ou de município que nós temos hoje. Cada cidade é correspondente àquilo que nós entendemos como país na atualidade. Então, a política designa o campo da atividade humana que se refere à cidade, ao Estado, à administração pública e ao conjunto dos cidadãos. Então, a política é aquilo que vai organizar a cidade, é aquilo que vai organizar o homem na coletividade. Então, quando Aristóteles definiu o homem como animal político, é porque, na sua concepção, a própria razão é essencialmente política. Aí você diz, eu sou neutro politicamente. Santa imbecilidade. Santa imbecilidade. O homem é um animal político e eu concordo plenamente com Aristóteles, porque, segundo Aristóteles, o homem só se humaniza convivendo com outros seres humanos. Eu já falei aqui uma vez numa aula passada e vou repetir agora. Um cão, se você tirar ele da cadela aos 10 dias de nascido, ele nunca escutou outro cão latindo e nem nunca enxergou outro cão, porque ele só abre os olhos aos 12 dias de nascido. Mas se eu criar ele junto com galinhas, esse cão nunca vai assumir um comportamento de galo, nem de galinha, porque ele nasceu sabendo é um pouco forçado, que é cão. E ele não vai mudar a sua espécie, nem o seu comportamento, porque ele vai ser criado com outros animais, sem nunca ter visto outro animal da mesma espécie dele. Já o homem não. Se eu criar um ser humano desde muito pequeno junto com lobos, ele vai assumir comportamento de lobo. Então, o homem, ele só se humaniza quando ele está a conviver com outros seres humanos. Então, falar de neutralidade política numa situação dessa é dizer que você se criando longe do convívio humano, você vai ter um comportamento humano. Não vai. Eu vou dizer uma frase de Aristóteles. Aquele que não precisa da política ou é um animal ou é um deus. Porque se ele for um homem, ele é um animal político. A tradução correta seria: aquele que não precisa de política ou é uma besta ou é um deus. Então, para Aristóteles e para mim, não existe neutralidade política. Todo homem é político por natureza. Então, Aristóteles acha que o homem é naturalmente político e que o Estado é natural. Então, nesse aspecto, nós temos modernamente um filósofo italiano chamado Norbert Bobbio. Ele vai dizer que o conceito moderno de política está estreitamente ligado ao poder e à ação coletiva. Então, quando eu faço uma manifestação, quando eu faço uma greve, eu estou exercendo uma atitude, eu estou praticando uma atitude política. Agora, Laswell e Kaplan, eles também definiram a política como o processo de formação
distribuição e exercício do poder. Então, o que é a política? Tanto na filosofia quanto na ciência mesmo. Então, ela é aquela forma da gente organizar, distribuir e exercer o poder. Então, aí tem gente que diz que a verdade é uma só. Não, a verdade da antropologia é a cultura, a verdade da política é o poder, a verdade da sociologia são os grupos sociais e assim por diante. Cada ciência tem a sua verdade e a ciência política, ela vai tratar da distribuição do exercício do poder. Todo esse processo que é indispensável para que a gente possa conviver um cidadão com o outro. Então, a política em Aristóteles, se a ética está preocupada com a felicidade individual do homem, a política se preocupa com a felicidade coletiva. Então, para Aristóteles, a ética é a política na vida pessoal e a política é a ética na vida coletiva, por assim dizer. Então, desse modo, é tarefa da política investigar e descobrir quais são as formas de governo e as instituições capazes de assegurar a felicidade coletiva. Trata-se, portanto, de investigar a constituição da cidade. Então, para Aristóteles, o homem é um animal político por natureza e o Estado é natural. Agora, segundo o pensamento de Aristóteles, nós temos várias formas de poder. Então, dentre essas formas de poder, nós temos aí a primeira, o dono sobre o escravo. Aristóteles não considerava o escravo como cidadão. Aliás, eu tenho até que dizer uma coisa curiosa para vocês em história. Na época do apogeu dessa civilização grega, havia 90 mil cidadãos livres e 365 mil escravos. O que significa isso? Que para cada cidadão você tinha quase 4 escravos, 4 não cidadãos. Então, olha bem, 90 mil cidadãos livres, 365 mil escravos. Quase 4 escravos que não tinham nenhum poder político para um cidadão apenas que tinha todos os poderes políticos. Isso aqui é importante não apenas para a filosofia, mas também para a história. Segunda coisa, o marido sobre a mulher. Lembre-se que a mulher em Atenas, principalmente, era extremamente submissa ao homem. Portanto, a mulher, ela não era cidadã. A mulher, ela não tinha direitos políticos. Ainda tinha também, segundo ele, o domínio dos pais sobre os filhos. E aqui esse domínio ele vai se estender pelo tempo em que o filho estiver na companhia do pai. O próprio Aristóteles vai escrever um livro sobre ética, intitulado Ética a Nicômaco. E Nicômaco quem era? O pai do Aristóteles era Nicômaco, e em homenagem ao pai dele, ele colocou o nome de um filho de Nicômaco. Então a Ética a Nicômaco é uma ética ao próprio filho dele, do Aristóteles. Então, o pai ele vai exercer um domínio sobre os filhos até que esses filhos estejam na dependência do pai. Hoje nós limitamos aí a idade de 18 anos. Lá na Grécia, para ser cidadão ateniense, em dado momento era preciso ter 19 anos. No outro momento, a legislação foi modificada e esse direito passou a ser exercido aos 18 anos de idade. Mas precisava ser homem, ser filho de pai e mãe ateniense e ter algum bem, quer dizer, não ser também escravo. Porque, segundo Aristóteles, o trabalho manual tira do homem as qualidades morais, então o escravo ele não podia ter direito político porque ele não tinha uma moral tão elevada que lhe permitisse ter direitos políticos. A quarta forma de poder é o poder do rei sobre os súditos, né? Ou de um governante sobre os seus governados. E, finalmente, a quinta dos magistrados sobre o cidadão. Então, é o que hoje nós chamaríamos de poder judiciário. Então, nós temos aqui as formas boas e as formas corrompidas de governo segundo o pensamento aristotélico. Então, ele vai dizer que a monarquia é a melhor forma de governo. É o governo de um que quer o bem de todos, que vai lutar pela felicidade de todos os cidadãos. Já a tirania é o contrário, é a monarquia degenerada. Quando a monarquia degenera, ela vira tirania. E o que é a tirania? É o governo de um que quer o bem só dele. É o governante, ele quer o bem dele próprio e não levando em conta a felicidade dos cidadãos. Agora, nós vamos ter
a segunda melhor forma de governo, que para ele é a aristocracia. Governo de poucos que quer o bem de todos. Quando a aristocracia degenera, ela vira oligarquia. A oligarquia é o governo de poucos que quer o bem só do grupo. Vamos pensar, por exemplo, na política do café com leite aqui no Brasil. Aqueles grupos, o grupo dos cafeicultores de São Paulo, só pensavam na sua própria felicidade. O grupo dos produtores de leite lá em Minas Gerais, por exemplo, só estavam mais preocupados com a sua própria felicidade. Aí nós temos um governo de oligarquia. Finalmente, ele vai dizer que a terceira melhor forma de governo é a politeia, que quando degenera se torna demagogia ou democracia. Então, para Sócrates, Platão e Aristóteles, a democracia não é uma coisa boa porque ela abre espaço para a retórica. A politeia é o governo de muitos que quer o bem de todos. A democracia é o governo de muitos que quer o bem só dos menos elevados, das classes subalternas, sem levar em conta as demais classes. Então, nesse aspecto, o Aristóteles ele vai condenar a democracia como uma forma degenerada de governo. Agora, dos governos melhores, a monarquia é a melhor forma. E dos governos piores, a democracia ainda é a melhor forma. A tirania seria, no caso, a pior forma de governo. Então, ele vai entender a justiça em dois níveis. A justiça participativa, que diz respeito à política, e a justiça distributiva, que visa a distribuição das riquezas. Aristóteles não queria que todo mundo fosse rico, mas queria que todo mundo tivesse o necessário para viver. Então, para Aristóteles, nesse aspecto, a política ela tem que ser organizada e exercida pelos iguais. Quem são os iguais? Os iguais para Aristóteles é aquilo que a gente chamou durante muito tempo na história de eupátridas, aqueles que são bem-nascidos. Então precisava ser ateniense, precisava estudar e precisava ser senhor de escravos para poder exercer o poder. Lembrando sempre que a política para Aristóteles tem o seguinte: a lei tem que estar acima de todos, ao contrário do Platão, que achava que o rei era mais importante do que a lei. O Aristóteles vai contestar essa ideia do Platão e vai dizer que a lei tem que estar acima de tudo e de todos. Agora, eu tenho uma frase muito florida aí no final desse slide, que chama a atenção e que vai combater de novo aquela idiotice da neutralidade política. Então, o Max Weber, que morreu em 1920, ele escreveu o livro mais importante do século XX, chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Esse filósofo, ele diz que neutro é quem já se decidiu pelo mais forte. Então, quando você diz que é neutro politicamente, você está exercendo aquela política do deixa como tá para ver como fica. Isso não é importante. A neutralidade política vai favorecer a quem está na frente, portanto, você está tomando um posicionamento político. Quando você abre a sua boca para dizer que não gosta de política, você começa a fazer política. Bom, então agora nós vamos exercitar. Para Aristóteles, o Estado é natural, sendo que o homem é, por natureza, um animal político. Anthropozoon politikon, não é? Falar grego, né? Anthropozoon politikon. Segundo ele, o homem é esse animal político, pois inventou as classes sociais. O homem inventou as classes sociais, mas não é por isso que ele é um animal político. Criou os partidos políticos. Os homens criaram agora, depois do iluminismo, os partidos políticos como nós conhecemos hoje, mas não existiram sempre. Só se humaniza na convivência humana. Beleza. Se organiza em corporações de ofício, isso aqui era na Idade Média, que normalmente os profissionais se organizavam em corporações de ofício. Então, organiza sindicatos e associações. Isso são coisas depois da Revolução Industrial até a atualidade. Então, resposta certa, o homem só se humaniza na convivência humana, só se humaniza convivendo com outros seres humanos. Então, eu quero convidar vocês mais uma vez para, no caso agora não é ler, mas assistir um vídeo, a teoria política de Aristóteles, nesse endereço que a gente está colocando aí no YouTube. Então, tem 3 atividades que eu pediria que vocês fizessem com delicadeza e carinho. Então, conforme a teoria de Aristóteles explique, como se deu a evolução da política, da família até chegar à polis, né? Essa é a primeira questão. A outra é,
as 3 formas boas de governo. Você vai colocar e explicar quais são essas formas boas de governo. E as 3 formas degeneradas você vai relacionar e vai explicar cada uma delas. Proponho que apresente ao professor. E como eu já disse, visite a plataforma Eduque, porque é nessa plataforma que nós podemos aprofundar o nosso conhecimento em filosofia. Muito obrigado a todos vocês pela atenção mais uma vez.